Enquanto todo mundo debatia se era possível ou não, Israel simplesmente fez. No meio de um dos lugares mais secos do planeta, eles construíram algo que parece ficção científica, um rio artificial de mais de 12 mil quilômetros cortando o deserto. Mas espera, porque fica ainda mais insano. Eles pegaram água salgada do mar e transformaram em água potável em escala industrial. Fica com a gente até o final e descubra como isso foi possível. A solução é muito mais engenhosa do que você imagina. Zeitung mit drin. Aber ich wollte halt jetzt auch nicht, irgendwie die nächste Eskalationsstufe wäre halt dann über 1000 Euro gewesen. Ab jedem Moment eine Wolke davor schieben und dann ist alles verloren. Imagina viver num lugar onde o termômetro passa dos 43 graus no verão. A chuva só aparece algumas semanas por ano. E o solo é tão rachado que parece a superfície de outro planeta. Esse era o deserto Negev, no sul de Israel. As reservas subterrâneas de água secavam a cada geração. Famílias inteiras dependiam de caminhões-pipa que traziam água de regiões distantes. A agricultura, que era o coração da economia, estava à beira do colapso total. E o mais irônico, a poucos quilômetros dali estava o mar Mediterrâneo, infinito, abundante, mas completamente inútil por causa do sal. Foi aí que nasceu uma ideia maluca. E se a gente trouxesse o mar para dentro do deserto? Mas como transformar essa loucura em realidade? Antes de cavar um único centímetro, eles precisavam resolver um problema básico. Como construir algo permanente em cima de areia que muda de lugar com o vento? A equipe usou satélites de alta resolução, radar que penetra no solo e milhares de medições de vento para mapear cada duna. Times inteiros viveram meses no coração do Negev, perfurando centenas de buracos de mais de 30 metros de profundidade só para entender o que havia embaixo da areia. Cada centímetro do trajeto foi marcado à mão, com precisão milimétrica. Eles precisavam evitar os corredores de vento, onde uma única tempestade de areia poderia enterrar tudo da noite para o dia. Centenas de tratores aplainaram as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo a areia nas áreas baixas. O objetivo era criar uma superfície plana e forte o suficiente para aguentar máquinas pesadas sem desabar. Mas a areia solta não segura nada. A solução? Injetar água no solo. Isso mesmo. A água ajudava os grãos a se unirem, criando uma camada mais densa e coesa. Depois, rolos compressores gigantes passavam repetidamente, prensando a superfície para eliminar bolsões de ar e travar as partículas no lugar. Quando secava sob o sol, ficava duro o suficiente para sustentar guindastes e caminhões. E foi só depois disso que a verdadeira escavação começou. Todo dia, 70 mil toneladas de areia e terra eram removidas do Negev. O canal se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores e trabalhadores se revezavam em turnos, enfrentando temperaturas que chegavam a 46 graus. O canal foi construído em formato de U, com cerca de 45 metros de largura e, em média, 7 metros de profundidade. Para que a água corresse sozinha, sem a necessidade de bombas, a inclinação precisava ser extremamente precisa. Apenas 2,5 centímetros de queda a cada 30 metros. Qualquer erro, por menor que fosse, poderia comprometer todo o funcionamento do sistema. Por isso, equipes de topografia mediam o nível do terreno a cada 50 metros, usando equipamentos a laser para garantir que tudo estivesse exatamente no lugar certo. A maior parte da areia retirada da escavação não foi desperdiçada. Ela foi usada para formar diques nas laterais do canal, criando barreiras com altura entre 3 e 5 metros. Já nos trechos onde o solo era mais fraco, os engenheiros reforçaram a base, cravando colunas de areia de até 8 metros de profundidade ou misturando cimento e argila para deixar o terreno mais firme. Mas cavar o canal era só metade da batalha. O verdadeiro desafio estava em impedir que a água desaparecesse. No deserto Negev, a areia exposta pode absorver qualquer água em questão de horas. Se o leito do canal não fosse vedado adequadamente, toda a água simplesmente sumiria no solo. Por isso, a fase de impermeabilização foi crítica. No deserto, a areia absorve água muito rápido,
Então, se o canal não fosse bem vedado, a água simplesmente desapareceria no solo. Por isso, os engenheiros criaram uma forte barreira no fundo e nas laterais do canal, usando camadas de areia e concreto para impedir vazamentos. Em trechos mais frágeis, o solo foi reforçado para garantir que tudo ficasse firme. Ao longo de centenas de quilômetros, o canal foi totalmente protegido e ainda plantaram vegetação nas margens para evitar que a areia voltasse a cobrir a estrutura. Mas o projeto não era apenas um grande canal aberto. Ele funcionava como um sistema completo, com comportas, pontes e passagens para controlar a água e evitar enchentes. Sempre que o canal cruzava estradas, ferrovias ou rios naturais, novas estruturas eram construídas para não interromper o fluxo. Ao longo do caminho, pontos de controle regulavam a quantidade de água enviada para diferentes regiões. Tudo precisava funcionar perfeitamente, porque qualquer falha poderia deixar grandes áreas sem água. E então chegou o momento decisivo. Depois de mais de 15 anos de trabalho, chegou o momento mais esperado: testar o sistema com água de verdade. Os engenheiros abriram as comportas aos poucos, deixando a água avançar lentamente pelo canal, trecho por trecho. Ao longo do caminho, equipes acompanhavam tudo de perto, checando vazamentos, observando o solo e garantindo que nada saísse do controle. Quando a água finalmente correu pelo leito seco e rachado do deserto, a reação foi imediata. Comunidades inteiras comemoraram. Muitos chamaram aquele momento de o dia em que o deserto voltou à vida. Por onde a água passava, havia festa, emoção e esperança. Não era só água correndo, era a realização de um sonho que agricultores esperaram por gerações. Mas ainda havia um grande desafio pela frente. A água do mar, sozinha, não serve para irrigar nem para beber. Antes disso, ela precisava passar por uma transformação completa. A água do mar finalmente chega ao grande canal que corta o deserto, mas ela ainda não pode ser usada. O motivo é simples: é água salgada. E no deserto, o sal pode causar ainda mais danos do que a própria falta de água, destruindo o solo e as plantações. Por isso, antes de chegar às pessoas, essa água passa por um poderoso sistema de dessalinização que começa no litoral e segue até o interior. Primeiro, máquinas retiram areia, sujeira e resíduos maiores. Depois, filtros mais finos barram algas, bactérias e as menores partículas. Em seguida vem o coração da tecnologia. Sob altíssima pressão, a água é forçada a atravessar filtros especiais que deixam passar apenas a água pura, separando o sal e outras impurezas. O resultado é uma água tão limpa que precisa receber de volta pequenos minerais para ficar equilibrada e com gosto natural. Antes de ser distribuída, a água ainda passa por uma última etapa de segurança, onde luz e tratamentos especiais eliminam qualquer micro-organismo restante. Tudo é monitorado o tempo todo, e só quando está dentro dos padrões a água segue para as cidades e fazendas. E é nesse momento que a transformação acontece de verdade. Quando a água finalmente cruzou o deserto do Negev, tudo começou a mudar. Não foi só a terra que se transformou, mas a vida das pessoas também. Onde antes o chão era seco e rachado pelo sol, a terra começou a ficar fértil novamente. Agricultores que haviam ido embora por causa da seca voltaram cheios de esperança, montaram suas casas, prepararam o solo e plantaram pela primeira vez em meio ao deserto. A água do Grande Canal não ficava concentrada em um só lugar. Ela era distribuída por uma rede de canais menores, tubos e um sistema especial de irrigação que levava a água direto para a raiz das plantas. Essa técnica, criada em Israel, permitia economizar cada gota, como se fosse algo precioso. O projeto começou em 1953 e levou mais de 11 anos para ser concluído, custando cerca de 420 milhões de liras israelenses, equivalente a centenas de milhões de dólares na época. Uma vez operacional, o sistema podia transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora, trazendo água fresca do norte até o Negev. Em pouco tempo, áreas antes estéreis ficaram verdes. Surgiram pomares, plantações de trigo, vinhedos e extensos campos de tamareiras. Visto do alto, o deserto ganhou uma longa faixa verde, como uma linha de vida atravessando a areia.
Essa mudança não ficou só nos campos. Vilas foram reconstruídas, escolas surgiram, famílias voltaram a se estabelecer e fazendas modernas nasceram onde antes só existia deserto. Você acabou de conhecer a história completa de como Israel escavou bilhões de toneladas de areia do deserto para criar um dos maiores rios artificiais do mundo. Tecnologia que transforma água salgada em água potável em escala industrial. Engenharia que desafia a própria natureza. Determinação que transforma deserto em paraíso. Agora eu quero saber de você. Você acha que esse tipo de solução poderia ser aplicada em outras regiões desérticas do mundo? Se você pudesse escolher um mega projeto de engenharia para o Brasil resolver um problema nacional, qual seria? Deixe a sua resposta nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos.